Fala pessoal, Calani aqui começando agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre Premier League e Copa da Inglaterra. Temos um final de semana um pouco diferente, que é o habitual, porque a gente vai ter duas competições inglesas ao mesmo tempo. E novamente estou aqui invadindo o espaço do nosso amigo Rodrigo para falar sobre os jogos da Inglaterra. E sem enrolação, a gente já começa com Burnley e Brentford, odds do Bolsa 13,40 para o Burnley, 2,22 para o Brentford, o típico jogo carne de pescoço. O Burnley é o vice-lanterna, apenas 3 vitórias em 28 jogos disputados, uma equipe que subiu da Championship e faz um campeonato muito abaixo. E do outro lado a gente tem um Brentford que historicamente é uma equipe muito chata, mas na temporada atual não vem jogando bem, é o 15º colocado, 28 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 16 derrotas da equipe da Belinha, que tem um centroavante muito bom, que é o Ivan Toney. Inclusive foi convocado para a seleção inglesa para jogar o amistoso contra o Brasil, mas a equipe do Brentford no geral é muito fraca, deve ter dificuldades nessa partida. Tem o favoritismo do mercado, mas é aquele favoritismo que se justifica pela ruindade do adversário. Ou seja, um jogo extremamente complicado e 100% para o live. Mais uma partida extremamente complicada também no sábado ao meio-dia. Luton e Nottingham Forest, odds do Bolsa 2,88 para o Luton, 2,52 para o Forest. O Luton, que muito parecido com a equipe do Burnley, subiu da segunda divisão e não vem desempenhando bom futebol. E o Forest não caiu na temporada passada, mas briga contra o rebaixamento nessa temporada. Duas partidas muito semelhantes, com equipes muito fracas que vem fazendo um campeonato muito abaixo. Vou fazer uma análise pré do que pode ser o jogo aqui, é algo muito complexo, pois são equipes que vêm em uma fase muito mal, estão desesperadas, então a gente deve ter jogos muito difíceis, ou seja, mais um jogo aí pra gente trabalhar no live. E finalizando no sábado a gente tem Fulham e Tottenham, odds do Bolsa 13,50 para o Fulham, 2,10 para o Tottenham. A equipe do Fulham, que é muito forte em casa, conseguiu vencer inclusive o Arsenal por 2-1. Venceu também o Bournemouth e o Brighton, que é um adversário muito difícil, ou seja, a gente consegue perceber que o Fulham, quando tem o mando de campo, é uma equipe muito chata de se enfrentar. Já o Tottenham é um bom visitante, são 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Na tabela em geral, a equipe do Tottenham é o quinto colocado, 2 pontos atrás do Aston Villa. E caso vença a partida e o Aston Villa tropece e consegue essa vaga para a Champions League, ou seja, um jogo de extrema necessidade para o Tottenham. E me parece um jogo mais interessante para o mercado de gols do que para o match odds. Então vamos dar uma olhada juntos nessa odd do over 2,5 aqui no Bolsa de Apostas. A gente tem um over na casa de 1,54 e eu começo a nossa lista com um over no Fulham e Tottenham a 1,54. A gente pode ter sim alguns momentos interessantes para trabalhar o match odds nessa partida, mas eu acredito mais em um jogo aberto com bastante oportunidade de gol. Aston Villa e West Ham, na verdade o West Ham e Aston Villa, odds do Bolsa 2,78 para o West Ham, 2,62 para o Aston Villa, muito parecido com o Tottenham. O Aston Villa briga por essa vaga na Champions League. E a equipe do West Ham, que é o seu adversário, é uma equipe muito chata, inclusive com o Paquetá, é um time sem é outro, um jogador que faz muita diferença nessa equipe do West Ham. E jogando em casa deve dificultar a vida do Aston Villa. A equipe do West Ham, que não é um adversário bobo, é que a gente tem uma grande peculiaridade, que são duas equipes que gostam de jogar sem a bola. São duas equipes extremamente efetivas em contra-ataques. E também, assim como no jogo do Aston Villa e Tottenham, eu vejo como um jogo mais interessante para o mercado de gols do que do match odds. Então vamos dar uma olhada novamente aqui no over 2,5. A gente tem praticamente a mesma odd e eu também vou no over entre West Ham e Aston Villa na nossa lista do over 2,5, dois jogos com as odds muito parecidas e com cenários que eu imagino muito parecidos. A gente deve ter jogos aqui abertos com bastante oportunidade de gols e vejo este over tanto no West Ham como no Tottenham sendo muito interessantes, ou seja, jogos complicados até agora para o match odds na Premier League. E vamos partir para a FA Cup. Na Copa da Inglaterra a gente começa com Wolves e Coventry, odds do Bolsa 1,70 para o Wolves, 5,6 para o Coventry. Na segunda divisão o Coventry está na 8ª colocação, apenas um ponto atrás do Norwich, que é o 6º colocado e é o último que disputa aqueles playoffs para a Premier League, ou seja, não é uma equipe boba. E já na Premier League o Wolves é o 9º colocado, mas diferente da Championship, a briga ali pelo G5 é bem mais complicada. Wolves é uma equipe que gosta muito de jogar em contra-ataque e eu percebo que alguns jogos que eles têm a bola e precisam propor o jogo é uma equipe que tem alguma dificuldade, porém é muito forte principalmente nas bolas aéreas. Me parece um jogo interessante para trabalhar a favor do Wolves, mas pela minha falta de conhecimento do Coventry, eu prefiro esperar o live para fazer alguma coisa, e minha atenção vai ser muito nessas bolas paradas, principalmente nos escanteios, que é onde o Wolves costuma fazer bastante gol. Manchester City e Newcastle, odds do Bolsa 1,27 para o City, 13 para o Newcastle. Se a gente fizer uma análise rápida e pensar
apenas nos nomes dos times, a gente vai cair pro lado que essa odd do Newcastle não é justa, mas aqui tem uma peculiaridade que quando o Newcastle enfrenta essas grandes equipes da Inglaterra, ele costuma dar uma pipocada. Contra o Chelsea perdeu de 3-2, contra a equipe do Arsenal tomou 4-1, onde o Arsenal simplesmente esmagou o Newcastle. Contra a equipe do Liverpool perdeu de 4-2. E no próprio confronto com o City a gente pode ver que lá no Etihad tem uma grande superioridade do City, 1-0, 2-0, 5-0, 2-0, 5-0. Ou seja, desde 2020 já fazem 4 anos que o Newcastle sequer consegue fazer um gol no City jogando fora de casa. Ou seja, esse 1,27 é justificado. E sendo jogo único, acredito que o City aqui vai com o time completo, deve focar nesse jogo e provavelmente a gente vai ter um bom padrão de superioridade para trabalhar a favor do City nessa partida. Pela odd um pouco baixa, eu prefiro não colocar na nossa lista e esperar o live, mas vejo sim um jogo interessante para a gente trabalhar esse back City ao vivo. Chelsea e Leicester, odds do bolso em 47 para o Chelsea, 7.6 para o Leicester. Se a gente pensar que é uma equipe de primeira divisão contra a segunda divisão, a gente vai pensar que é jogo para back Chelsea sem sombra de dúvidas, mas olhando na Championship a gente tem que respeitar o Leicester, que é o primeiro colocado, 82 pontos nos últimos jogos, deu uma vacilada sim, porque praticamente já encaminhou que vai subir, mas se a gente puxar uma race desde o início da temporada, a gente pode ver que o Leicester tá sobrando muito, é uma equipe de Premier League na segunda divisão, já conseguiu vencer a primeira divisão da Inglaterra, tá sobrando muito na segunda, e caso for com seus titulares, principalmente com o Vardy, Mavididi, deve complicar a vida do Chelsea nesse jogo. A gente pode ter uma pegadinha aqui nesse favoritismo do Chelsea. Me parece um jogo interessante pra gente trabalhar um lay ao Chelsea, não é aquela posição para entrar e ficar os 90 minutos agarrado, apenas trabalhar pequenas exposições em períodos curtos de tempo para pegar uma oscilação de odd. Mas caso o Chelsea apresente um futebol muito dominante nessa partida, coloque o Leicester para trás e neutralize seus contra-ataques, aí a gente pode talvez ter um cenário para trabalhar a favor do Chelsea, mas eu fico com o pé atrás, porque essa equipe do Leicester não é boa. Para finalizar, Manchester United e Liverpool, odds do bolso a 4.1 para o United, 1,87 para o Liverpool. Jogo extremamente complicado, duas equipes que têm bastante jogadores desfalcados. O Liverpool que briga pelo título na Premier League, já o United que briga por vaga na Champions League. Devemos ter um jogo bastante truncado, com bastante alternância de superioridade, como é de praxe nessas partidas com times parelhos. Então é mais um jogo aí 100% pro live e pra leitura de jogo. Então por hoje é isso. Se você viu o vídeo até aqui, gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.